Olá, meu nome é Jean Carlos. Eu vou apresentar aqui um trabalho já que faz parte do meu da minha dissertação e do mestrado, né? Já dentro do assunto da análise dinâmica e mecânica dos fluidos aí voltado para a parte do arrasto aerodinâmico dos vagões. Então é uma otimização de arrasto aerodinâmico em vagões ferroviários, uma abordagem numérica integrada com uma avaliação do método de interpolação dos dados. Meu nome é Jean Carlos dos Santos, trabalho na Rumo Logística. Aqui um pouco do meu currículo, sou formado em engenharia civil e engenharia e administração de empresa. Tenho pós-graduação em engenharia ferroviária, engenharia de produção e estou finalizando na própria federal a parte de pós-graduação em qualidade 4.0 no projeto Black Belt. Sou casado, faço parte do grupo dos legendários aí da Igreja Batista. Então, aqui um pouco sobre a Rumo Logística, uma empresa do ramo ferroviário. Ela corta aí 9 estados da federação, com um total aí de 14 quilômetros de ferrovia, sendo 10 terminais, cruzando aí 500 municípios em 9 estados, um total aí de 1.200 locomotivas de ativos, 33 mil veículos, vagões, total aí de 8 mil empregados, trabalhadores, e a gente trafega aí por ano em torno de 80 bilhões de TKU. Então aqui a ferrovia vai lá do Porto Nacional no Tocantins, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui algumas fotos dos trechos em construção e trecho em operação. Então, passando aqui pelos pontos da introdução, né? Eu vou passar a introdução do problema, o objetivo que foi abordado, a metodologia utilizada, os dados, a parte de análises e resultados e a conclusão aí que eu cheguei no melhor método de interpolação para a parte do arrasto. Então imagine um trem, né, de carga cruzando as vastas planícies, transportando minério por milhares de quilômetros. Enquanto ele avança, né, ele enfrenta um adversário constante e invisível que é o vento. Esse não é uma brisa suave, mas uma força poderosa que se opõe ao movimento, né, consumindo o combustível e elevando os custos operacionais a cada quilômetro. O maior desafio de um trem de carga com alta velocidade não é o peso visível de sua carga, mas sim um adversário invisível, o ar. Enquanto o peso impõe uma resistência constante, a força de arrasto aerodinâmico cresce exponencialmente com a velocidade, consumindo a maior parte da energia de tração. Essa batalha silenciosa contra uma parede de ar resulta no maior consumo de combustível, né, e custos operacionais elevados e um impacto ambiental mais significativo, tornando-se uma verdadeira limitação à eficiência do transporte. Aqui o objetivo central do trabalho foi avaliar e comparar três métodos de interpolação matemática. Então, fiz a comparação ali do linear, polinomial e a spline cúbica, para modelar o coeficiente de arrasto CD de um vagão modelo QHX. A análise utiliza aí um conjunto de dados discretos obtidos por meio de simulação dinâmica dos fluidos computacionais, CFD, que representa os pontos de performance em velocidades específicas. Eu vou mostrar a tabela mais à frente. A escolha do método de interpolação não é trivial.
ele impacta diretamente a precisão do modelo contínuo gerado a partir de dados discretos. Portanto, a seleção de um método robusto e fisicamente coerente é indispensável para garantir a validade das análises de otimização e a eficácia das decisões de engenharia subsequente. E a grande pergunta a ser resolvida, né, como prever com precisão o comportamento do arrasto CD em qualquer velocidade a partir de dados limitados aí pelo CFD, né, que é a parte de análise computacional. O CFD, aqui entrando um pouquinho mais no detalhe, que é a dinâmica dos fluidos computacionais, é um ramo da mecânica dos fluidos que utiliza métodos numéricos e algoritmos computacionais para analisar e resolver problemas que envolvam o escoamento de fluidos. Em essência, ela permite simular aí o comportamento de líquidos e gases em diversas condições, sem a necessidade de construir um protótipo físico caro ali, demorado, né? Fazer uma maquete ou um tamanho maior. Pense nela como um laboratório virtual, onde engenheiros podem testar e visualizar como um fluido se comportará ao redor de um objeto, dentro de um canal ou em qualquer cenário desejado. Aqui a gente vê as composições, né, os vagões, e aí algumas simulações de ventos laterais atingindo, e aí com isso é possível simular alguns ângulos diferentes, velocidades diferentes, e com isso obter os coeficientes de arrasto ali para poder fazer as demais contas. Análise comparativa, então aqui é a metodologia que eu utilizei. Então, foi realizado aqui uma avaliação detalhada do desempenho de cada método de interpolação, quando aplicado aos dados do CFD do vagão QHX. A análise foca nas características visuais e matemáticas de cada curva, bem como a sua capacidade de gerar um modelo fisicamente realista e numericamente estável. A análise a seguir detalha a deficiência de cada método, que são visualmente sumarizados nas legendas dos gráficos a seguir. Então, eu tenho os dados, fiz a interpolação linear, polinomial, a spline cúbica, e aí fiz a avaliação comparativa, as conclusões e recomendações. Aqui são os dados propriamente ditos, então a gente tem uma sequência aqui de velocidades, né, 0, 25, 45, 65, 80 e 100, e os coeficientes de arrasto. A ideia é conseguir as velocidades intermediárias aqui, que no caso aqui do Brasil, esse é um estudo feito na Austrália. No caso do Brasil, a gente tem velocidades de 60, 55, 70, então é preciso achar um melhor método de interpolação. Que o método de interpolação é um processo de estimar valores desconhecidos que estão entre os pontos de dados conhecidos. Então, iniciando aqui com a interpolação, esses são os dados, então os pontos em preto são os dados da simulação CFD, e aqui são as interpolações feitas onde eu fiz através da análise computacional. Então, primeiro interpolação linear, a curva gerada pela interpolação linear é mais simples, ela aqui é essa roxinha, né? Ela é composta por segmentos de reta que unem os pontos de dado. Né? Sua principal deficiência é, como rotulado no gráfico, é a descontinuidade nas derivadas.
Em cada ponto de dados, a inclinação da curva muda abruptamente, criando vértices agudos, né? Essa característica é altamente indesejável em análises de engenharia, pois a derivada gradiente da função é descontínua, em problemas de otimização que frequentemente depende de cálculos de gradiente para encontrar mínimos e máximos. Essas descontinuidades causam falha nos algoritmos, os impede. A segunda, que é a interpolação polinomial de grau 5, né, gera uma curva matemática suave que passa por todos os pontos, mas sofre problema do fenômeno de Runge, causado oscilações pronunciadas e não físicas, né, especialmente para as pontas, né, as velocidades acima ali próximas dos limites, né, de 80 e 100 km por hora, que são as extremidades do intervalo, vai causar distorções maiores. Essas instabilidades, características do polinômio de alto grau, divergem do comportamento aerodinâmico real observado nos dados CFD, invalidando o modelo para previsões confiáveis devido à geração de artefatos numéricos que não representam a física real para o sistema, né? Aqui a próxima simulação, a curva em azul, ela está escondida um pouco aqui atrás. Então ela é spline cúbica, é uma interpolação que produz uma curva suave e estável, que elimina tanto os vértices da interpolação linear quanto as oscilações do método polinomial. Sua continuidade C ao quadrado, né, a sua segunda derivada, representa fielmente a natureza contínua dos fenômenos físicos, como o arrasto aerodinâmico, a alta estabilidade numérica e a ausência das oscilações espúrias tornam este método confiável para estimar coeficientes de arrasto em velocidades intermediárias, que é o objetivo desse trabalho, e para servir como base sólida para algoritmos de otimização em engenharia ferroviária. Aqui entrando nas conclusões, que é o quadro de abordagem comparativa, né? As conclusões principais podem ser resumidas nos seguintes pontos, né? Então, o primeiro item é a interpolação linear, embora mais simples e estável, é inadequada para aplicações em engenharia que requerem otimização, né? Devido à descontinuidade de suas derivadas, que compromete a eficácia do algoritmo. Aí o segundo, a interpolação polinomial de alto grau, apresenta um risco inaceitável de instabilidade numérica, manifestando como as oscilações não físicas, né, o fenômeno de Rugge, que é o problema das extremidades, que compromete a validade física do modelo e podem levar a conclusões de projeto perigosamente equivocados, né? Então, a gente vai ter erros extremos ali em relação às extremidades. E aí o ponto principal, interpolação pela spline cúbica, né? Oferece a combinação ideal de suavidade, né? Continuidade no C2 ali, estabilidade numérica e aderência aos dados de referência. Essas características a tornam uma ferramenta mais robusta e confiável para representar fenômenos aerodinâmicos contínuos a partir de medições discretas. Então, como recomendações, formalmente a adoção de métodos de interpolação de spline cúbica como procedimento padrão para modelagem de dados aerodinâmicos discretos, sejam eles oriundos de simulação CFD, que é o caso que eu obtive os dados, ou de ensaios de túnel de vento. Em todos os projetos de análise e otimização aerodinâmica no setor ferroviário. Essa padronização visa maximizar a precisão dos modelos, garantir a confiabilidade das predições de desempenho
e, fundamentalmente, assegurar a eficácia das iniciativas de redução de custos operacionais e aumento da sustentabilidade, né? Então, esse projeto ele visa ali estudos aerodinâmicos, né, com vagões double stack ou com os próprios vagões de carga, né, onde no futuro ali, dentro do meu estudo, eu vou colocar alguns anteparos ali para reduzir o arrasto aerodinâmico e melhorar a eficiência energética, né? Então, em resumo aqui, para análise do arrasto aerodinâmico, né, a spline cúbica é uma escolha ideal devido à alta precisão necessária para cálculos aerodinâmicos, suavidade, eh, suavidade fisicamente realista, estabilidade numérica para os dados experimentais, eficiência computacional para grandes conjuntos de dados, e ela oferece o melhor equilíbrio ali entre precisão, estabilidade e eficiência computacional, sendo matematicamente superior para aplicações de engenharia como a análise de arrasto aerodinâmico apresentado aqui no trabalho. Desde já agradeço o nosso estudo no semestre, gostei muito da matéria e com certeza vou utilizar ela bastante aí na minha dissertação e na sequência do meu trabalho, que vai ser sobre o arrasto aerodinâmico, né, nas composições aí de trens de carga. Desde já agradeço e até a próxima.